A paz do Senhor Jesus, que a bondade de Deus esteja contigo neste dia. Glória a Deus. Quero ministrar no dia de hoje a maior das garantias, a presença divina. Nosso texto básico nesse dia é Josué capítulo 1, no verso 9. Quando Deus tem um chamado para Josué e ele no verso 9 diz assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Aleluias! Aqui nós temos uma ordem, um plano de Deus para a vida de Josué. Não só para a vida de Josué, mas como para todo o Israel de Deus. Naquele tempo, Deus, para consolidar o seu plano, ele usou o homem, assim como nos dias de hoje, Deus tem planos e ele usa a tua vida para concretizar esses planos. Ou os teus planos vão ser concretizados com a maneira, ou da maneira que tu estiveres olhando para dentro das Sagradas Escrituras e te relacionando com Deus. Deus, o plano de Deus para o homem não se originou lá tão somente no Éden. E nem este plano de vitória e da presença de Deus nem foi originário com Josué. E nem terminou nestes homens da antiguidade. Ele, na grande verdade, ele se concretiza em Cristo Jesus quando ele diz assim que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos, ou para que fôssemos, santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso está em Efésios capítulo 1. Então a iniciativa de Deus, não te mandei eu, Josué não deveria seguir os seus gostos, as suas ambições, os seus desejos, e até muitas coisas egoístas que nós, como homens, praticamos. Ele deveria tão somente realizar as ordens de Deus. E aí nós aprendemos uma coisa: quando nós somos chamados por Deus, nós precisamos estar na presença de Deus e fazer a vontade de Deus. Precisamos andar nos caminhos do Senhor como Ele tem nos chamado. E Ele diz assim: não te mandei eu? Então Deus te chamou e Ele te diz: eu é que estou te mandando. Eu fiz a chamada, mas eu também quero que tu estejas nessa caminhada. Estou te mandando. Aqueles que apresentam a graça de Deus, têm a necessidade de ser chamados repetidamente, muitas vezes, pelo exercício da graça. Ou seja, Deus te chamou para a graça. Mas esta graça, ela é repetitiva na nossa vida, sempre que nós precisamos e sempre que Deus tem o desejo de fazer algo através de nós. Então, este crescimento da graça é um crescimento na graça, isso. Então, esta iniciativa de Deus, Ele nos chamou e nos mandou para fazer algo. Nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Nos chamou para vivermos uma vida diferente em Cristo Jesus. Este plano de Deus conta e exige, até eu vou colocar desta forma, o compromisso do homem. O compromisso que ele dá lá em Josué, e nós podemos aplicar esse texto nos dias de hoje, em conquista das coisas que nós precisamos e conquista de territórios espirituais. Deus diz que ele não se afaste, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Se nós quisermos ser bem-sucedidos na obra do Senhor, se quisermos ser bem-sucedidos naquilo que nós estamos fazendo, nós precisamos manter uma linha reta, uma conduta, e não nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita.
Nós precisamos ser constantes na caminhada. Para que nós tenhamos sucesso, para que nós tenhamos êxito, nós precisamos manter uma linha de caminhada, não se desviando deste caminho, e este caminho é Cristo Jesus. Ele diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Deus exige isso de nós. Mas ele, quando chama Josué e exige essa lealdade de Josué, e a mesma lealdade ele sugere que nós tenhamos também, mas ele faz uma outra coisa aqui. Ele diz assim, ó, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes. E aí nós vemos assim as lutas do dia a dia, mas são exigências de Deus. Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes. São exigências e expressões de confiança que Deus pede da nossa parte. Porque uma razão muito forte que nós temos para nos manter na caminhada desta forma, sendo fortes, sendo corajosos, tendo sempre esperança, termos sem temor, destemidos na seara do Senhor. Por quê? Porque a grande promessa está ali. Porque o Senhor teu Deus é contigo. E ele diz mais, por onde quer que andares. No início eu disse que esta obra de Josué, ela se aplica nas nossas vidas, e se aplica. Porque eu me lembro aqui no Novo Testamento que Deus faz a mesma promessa. Então ele pode te dizer para o dia de hoje, para os dias que estão por vir, ser forte, ser corajoso, não temas e nem te espantes com as coisas que estão acontecendo ou com as situações adversas que estão na tua vida. Não temas. Ser forte e ser corajoso. Não recue. Te mantenha firme na caminhada. Por uma razão excelente. O Senhor teu Deus é contigo. Deus desafia o homem a empregar todo o seu poder na tarefa que foi lhe incumbida. Deus, ele te chamou e ele te convida e ele te desafia para te empregar toda a tua força, todo o teu poder, para tudo aquilo que tem que ser feito e deve ser feito, porque nós somos comissionados por ele. E nós somos mais que vencedores em todas as etapas desta vida. Nós somos, eu poderia até intitular aqui e dizer que nós somos invencíveis, com todas as dificuldades que nós temos pela frente. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Mais uma razão para este plano de Deus: eu te ordenei, eu te chamei, eu te comissionei e eu te peço que tu realize. Deus nos chamou para um propósito. Deus nos comissionou com um propósito e Deus espera que nós venhamos a realizar este propósito. E para que isto seja uma realidade na nossa vida, para que estes propósitos de Deus não caiam no esquecimento, vou colocar desta forma, ou mesmo que nós venhamos a desistir, a promessa de Deus é: eu cuidarei de ti. Eu te fortalecerei e eu te apoiarei e eu te estarei contigo todos os dias. Nós temos que ter coragem, ser corajosos na caminhada nesta fé. Tem dificuldades? Tem. Tem situações adversas? Tem. Tem coisas difíceis? Tem. Mas nós temos um Deus que pode todas essas coisas. Deus, ele te chamou, e quando ele nos dá a ordem, é porque ele tem a promessa de estar conosco. E quando eu falo que nós temos que ser destemidos, queridos, tem muitos pecados que Deus perdoa. E eu não quero falar de perdão de pecado aqui, nem nada, mas eu sei que lista lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, verso 8, tem uma lista ali das pessoas que ficarão de fora. E uma das pessoas, um deste grupo aí, vou colocar,
que ficarão de fora são exatamente os tímidos, que querem dizer covardes. Aqueles que não conseguem permanecer na caminhada. Eles caem fora porque têm medo. Tem medo do que vai vir pela frente, tem medo da caminhada, tem medo de andar com o Senhor, tem medo do inimigo, tem medo da situação difícil. E essas pessoas, elas não herdarão o reino dos céus. Este é o grupo que não serve ao Senhor. É o grupo que serve de qualquer jeito. E este grupo não tem lugar no meio da multidão daqueles que vão subir para a glória. E nós devemos ter cuidado de fazer tudo conforme Deus está nos ordenando e nos capacitando para isso. As promessas e poder e presença de Deus estão conosco, queridos. Presta atenção, as promessas, o poder e a presença de Deus está contigo. A promessa de Deus está contigo. O poder de Deus está contigo. Não te assusta porque o diabo se levantou na tua vida. Não te assusta porque o inimigo se levantou na tua vida. Não te assusta porque o inimigo tem te afrontado. Não te assusta porque tu não estás sozinha. A presença de Deus está contigo, mulher. A presença de Deus está conosco, meus irmãos. Crentes de todas as eras e de todos os tempos podem agora serem encorajados perante as mesmas garantias que Deus deu a Josué e aos homens do passado. Estas mesmas garantias nós temos nos dias de hoje. E o cristão, que é cristão verdadeiro, ele reconhece a importância da presença de Deus. Jesus Cristo foi o que prometeu. E ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Que promessa maravilhosa! Que promessa gloriosa! A maior das garantias que nós temos é a presença de Cristo conosco. Ele garantiu aos seus seguidores que ele estaria com os seus seguidores. Então tu não está só. O homem pode te passar para trás, o homem pode se levantar contra ti, o homem pode achar que tu é um derrotado, mas tu tens a presença do Altíssimo. O Altíssimo está contigo e ele te guarda. Não temas, fica firme. Isso é uma garantia que ele deu aos seus seguidores, aqueles que guardam a sua palavra. Não aqueles que falam da palavra, aqueles que guardam a palavra. Porque está cheio de gente por aí falando a palavra, mas não cumpre a palavra. Não cumpre. Nós temos que ser cumpridores da palavra e não só ouvintes da palavra. E aqueles que são cumpridores da palavra têm a garantia. Os seguidores da palavra têm a garantia: estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus deixa uma outra promessa mais maravilhosa também. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Aleluia! E por causa da presença de Deus, queridos, por causa da presença de Cristo, por causa da presença do Espírito Santo, é que o cristão nos dias de hoje enfrenta as dificuldades de uma maneira vitoriosa. Ele segue de cabeça erguida. Pode tudo se levantar contra, mas erga-te. Levante as tuas mãos para cima e dê glória a Deus, porque tu és mais que vencedor, por meio daquele que te amou primeiro. Levante as tuas mãos para cima, dê glória a Deus, porque o Senhor está contigo. Levante as tuas mãos para cima, dê glória a Deus, porque tu tens a virtude do Espírito Santo sobre ti. Aleluia! Guardadores da palavra, seguidores do Evangelho, tenham a presença do Espírito Santo. Medite nisto, que teu dia seja abençoadíssimo e que a presença do Altíssimo esteja contigo. Mais uma ministração, Pastor Léo, Ribeirão Preto, Ministério Batista. Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe
muito, não pouco.